Sessão da Tarde, é do professor Douglas Ferreira Albuquerque. Então, atualmente, ele é professor da Universidade Federal do Sergipe. Tá? Então, o Douglas trabalha com mecânica estatística e já passou um tempo aqui, né? Eu acho que em 2004, aliás, 90, 99, né? Ótimo. Nossa, mais nada que agradecer a todos os presentes. Agradecer a casa, né, em particular o professor Alberto, Rodória, seus alunos e atualmente professores, né, Hugo, Theo, né, e outros que eu não lembro agora de cabeça, pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu, na verdade, fui aqui em 99, passei um tempo aqui com o professor Alberto, um ano aproximadamente. Na época era uma fase um pouco bem distante da realidade de hoje, mas felizmente a gente conseguiu mudar bastante esse quadro e mudamos para bem melhor. Então hoje nós temos aqui na casa cheia, pessoas da casa, pessoas que não são efetivamente da casa, mas que sempre foram muito bem-vindos. Bom, aqui tem uma apresentação, que é o meu revista, esse e-mail, e São Possível, é um trabalho de aluno de mestrado, o Augusto Freitas, que começou recentemente, agora no início do ano, e também com o professor Alberto Arruda, contribuindo nessa parte final do mesmo trabalho. Trata-se de um trabalho estendido a uma rede PCC, para um composto liga ferroalumínio, chamado de intermetálicos. Né? Tem um certo interesse, tanto do ponto de vista de indústria, com questões de custo, questões de praticidade, aplicações em indústria aeronaval e marítima, e recentemente tem tido vários trabalhos em cima dessa linha. O que a gente fez foi pegar o mesmo tipo de técnica na parte de montar e outra em campo efetivo, e aplicar essa liga ferro-alumínio quando dopado, né? Tirar um pouco mais dose do alumínio. Então, como eu dizia, é um trabalho de 10 mestrado do Augusto Freitas e colaboração com o professor Arruda. Eu queria umas características básicas do modelo de montar. Para alguns, isso aí já é tarefa de saber como é que funciona. Existem vários métodos de montar utilizados na abordagem de sistemas de muitos focos. E esse trabalho pega essencialmente dentro de metrópolis, no parte de carro. Posteriormente, eu fazendo duas análises. Uma na simulação e outra técnica de campo efetivo, que o Ricardo bem conhece, e vai ser mencionado aqui, porque ele trabalhou recentemente nesse trabalho. Não comigo, mas com a menina do passado. Eu tenho algumas características básicas do nosso carro, que é mais para os principiantes, e propriamente para os que são carecas de saber. Né? Aqui nós temos expert nos assuntos, eu sou capaz para dar um mini curso em cima. Então, algumas características do método de Monte Carlo é a aplicação, né, em sistemas que possuem evolução temporal que não pretendem andar na forma pré-determinada. Então, é uma característica propriamente aleatória. Monte Carlo cai muito bem em cima de tipos de sistemas que não têm um comportamento bem definido do ponto de vista determinístico. Você tem uma evolução temporal e faz a evolução do sistema e muda de técnica para técnica. No tempo mesmo romanista. Como eu falei, a gente vai tratar do metrópolis como ele faz 5 e pioneiro na década. Né? Produzido na década de 50. Posteriormente, como a gente começou a falar, essa contagem de sistema
temos um formato aleatório. Para isso precisa de técnica chamada técnica de estatística. E na amostragem se faz isso com um número muito grande, né, de amostragem estatística. Posteriormente, a gente observa que esses eventos ocorrem em T mais J3, mas presumivelmente sabendo o que aconteceu no tempo anterior. Então, a gente, para discutir o que acontece no tempo posterior, a gente tem que ter uma noção do que aconteceu anteriormente. Vários são os exemplos que a gente poderia discutir para métodos montar aplicados, desde fractais, sistemas complexos, magnetismos desordenados, entre outros, né? Redes neurais. E aqui nós vamos nos deter essencialmente o sistema magnético desordenado com a liga ferro-luz. Basicamente, o método de Monte Carlo, assim como o método de autônomo celular, já foi aspecto de trabalho de vários autores, entre eles o Neumann, faz lá na década de 40, quando ainda o computador era algo muito incipiente. Hoje em dia a gente tem um computador praticamente toda a cozinha de casa. Naquela época a coisa era bem diferente. Então foram técnicas já desenvolvidas por esses cidadãos e tantos outros colaboradores, apenas deixar isso daí, né? Já na década de 40, para discutir problemas da ordem de estocástica, problemas que não tem como tratar 10 a 22 variáveis, né? Que é o tamanho que a gente tem para número de moléculas. Então, a simulação é um comportamento estatístico de muitos constituintes. Então, a gente pensa aí 10 a 22 moléculas no ar, né, de ar, e não tem como fazer essa abordagem determinística, tem que fazer simulações por amostragem. O método é próprio faz isso, né, com certa competência. Claramente, outros métodos, como Wolf, Fentz, entre outros, também faz isso com melhor, né, ajuste, né, com melhor resultados, a depender do tipo de sistema que você está tratando. Depois, o que a gente faz é obter as médias dessas grandezas, comparar também com os resultados claramente já conhecidos como exatos na literatura. Então, a essência é fazer a simulação para diversos sistemas, abordar de alguma forma, comparar com os resultados já exatos conhecidos, ou quando não, fazer uma simulação, como já foi falado que eu vou estudar o laboratório de amanhã, ter uma noção antes mesmo de preparar o experimento no laboratório. Então, quando você vai para o laboratório, você já tem uma noção do que você pode esperar. Sem precisar ter um gasto muito grande, né, em cima de sistemas de gastos, né, financeiros e amostras. Você faz muito experimento, então tem alguma noção do que você vai tratar, mesmo antes de ter a mão na massa. Né? Então, Monte Carlo faz isso com bastante propriedade. Daí, a gente dizer que simula os experimentos do ponto de vista real. Então, Monte Carlo tem muito desses conteúdos. E não é introduzido apenas na física, né? Você sabe que a gente pode ver isso tanto do ponto de vista de redes neurais, fractais, sistemas ligados à bolsa de valores, etc. Então, o algoritmo de metrópole, aqui na essência dele, a gente parte de uma configuração padrão. Pode considerar o sistema disso, você pode ou considerar todo mundo apontado numa direção preferencial, eixo C, para cima ou para baixo, e depois começar a fazer os dados, né, fluírem. Então você faz a evolução temporal do sistema. Então você escolhe o estado inicial aleatório. Presumivelmente se escolhe um padrão. Né, ou todo mundo para cima, ou todo mundo para baixo, e depois faz a evolução do sistema, né, correr e verificar dentro do que você pressupõe do seu modelo, encontrar o que você deseja. Mas, essencialmente, você sempre está mexendo com o que chama de configuração de energia. Então, você está sempre buscando mexer com esse item, né? Configuração de energia de todos os estados do sistema. Então, basicamente, você considera que uma cena canônica,
com a distribuição daquele formato lá, outro, e a exponencial menos beta, delta E. Delta E é a variação da energia do estado em energia. Aí você deve conter W para sair do estado N, do estado N, medido pelo P de energia. E mexe, né, faz um cálculo dessa razão, nessa taxa de transição, para sair do estado N para energia, e for aquele outro estado para ser de energia para N, dado para aquela relação que a gente tem antes. Nessa transição, você calcula a variação da energia e compara se ela é negativa ou igual a zero. Se ela for positiva, existe uma possibilidade, né, de acontecer uma transição. Do contrário, não acontece isso. Então, você está rejeitando ou não a depender da variação da energia em aceitar um dado transição de um estado N para um estado N. Então, a gente está interessado na questão do critério de minimizar a energia, né, para saber se existe ou não mudança de estado distintos nessa confrontação de sair do estado para um estado N. Que é isso, basicamente, o método de Metrópole. Pioneiro dessa ideia de trabalhar com método Monte Carlo. E, essencialmente, o método Monte Carlo foi para calcular integrais de alta dimensionalidade. Essa é a origem. Então, uma descrição do algoritmo é bastante simples. Primeiro, você escolhe o estado inicial. Então, como você pode escolher todo mundo apontando para cima, um modelo de um aponta para cima, um aponta para baixo. Depois, escolhe um ciclo aleatório na rede, CDI, e faz o cálculo da variação da energia naquele dado ciclo. Verifica se esse ciclo existe a possibilidade de reverter ou não, a depender do cálculo da variação da energia. Quanto ela seja negativa ou nula, então você aceita essa nova configuração. Do contrário, você gera um outro número aleatório, varia de série 1, a questão aí computacionalmente você não gera um número aleatório de série 1, você chama de pseudo-aleatório, de série 1. E aceita essa nova configuração se a exponencial for maior que esse número aleatório obtido entre 0 e 1. Do contrário, você rejeita e volta, passo 3 novamente. Então, essa é a descrição básica do Metrópole. Então, para quem nunca ouviu falar, é basicamente isso, né, em linhas gerais, do Metrópole. Para que a gente execute, seja Metrópole, seja Volt, né, ou qualquer outro método de Monte Carlo, você precisa do que se chama de passo de Monte Carlo. Se vem assim isso. Você vai fazer um grande número de amostragens, né? Para cada deles são testados um a um, né? Você conta, digamos que você faz 10.000 passos de Monte Carlo, você despreza, digamos, os 2.000 primeiros passos. Deixa o sistema termalizar e depois, a partir daí, você começa a realmente efetivar a sua contagem de estatística. Isso a gente chama de atingir o equilíbrio térmico, né, ou termalização. Então, o Monte Carlo faz isso. Então, os primeiros passos que você expressa, uma regra comum, e a partir dessa contagem de passos de Monte Carlo, você começa a fazer as médias termodinâmicas, né, as médias térmicas no sistema. E o modelo de Mills? Bom, o modelo de Mills ele é um protótipo, por assim dizer, para estudar termodinâmica e termodinâmica, no nosso caso, interesse. Né? Protótipo porque foi o primeiro modelo, por assim dizer, para abordar um sistema que apresenta configuração apital, né? Um modelo introduzido na década de 1920, e tem uma dimensão que apresentava a dimensão de fase para ele que ele quiser, né? O que foi uma frustração para o Wilson naquela época. Apresenta a transição de fase em 3 dimensões, e só tem solução exata em 2 dimensões. Então, estamos dando a terceira solução de fase, ou terceira dimensão, né? Em 3 dimensões, solução em 3 dimensões. E, por fim, as variáveis são discretas, são skins clássicos. Ou vale mais 1 ou vale menos 1. Diferente
do caso de Heisenberg quântico, apesar de existir o Heisenberg clássico. Então, esse é um modelo ISE que vai ser tratado em meio. Tá? A newtoniana é essa. Ela assume esse formato, H menos J, somatória de sigma e sigma J, menos um H, que é um campo, atuando com sigma, que é a somatória em K. No trabalho daqui, a gente vai desprezar o segundo termo. Esse termo aí eu vou jogar fora. Então, eu vou considerar um modelo de ISE sem campo. Então, ele vai ficar da forma mais simples possível, que é essa daqui. Por que vai ser essa? Vai ficar claro daqui a pouco, mais adiante. E eu vou jogar aqui uma distribuição de J, de tal modo que eu considere a diluição do sistema por si, como vai ficar claro mais adiante. Mas antes a gente fez algumas contagens, né? Tratando do método de Monte Carlo, para calcular suscetibilidade e gráficos de magnetização. Então, quais são as nossas primeiras motivações para estudar os chamados intermetados? São as ligas ferro-alumínio. Bom, existe boa discussão sobre isso. A primeira é de indústria, a segunda é tecnológica. Okay? Então, quando se fala de indústria, se pensa em menor custo, maior lucro. A indústria pensa sempre com isso, não tem outro. Né? E os intermediários, que são esses tipos de compostos, no caso, ferro-alumínio, ele é um candidato natural para substituir o que se chama superligas. Daí um interesse muito grande para tratar esse tipo de composto. Então ele tem, entre outros aspectos, comportamento estável a altas temperaturas, com a alta estabilidade química, que é bastante interessante do ponto de vista de metalurgia. Tem competitividade muito alta quando se trata de elementos, né, aplicados em regime de agressiva elevada taxa de temperatura. Então você tem esse tipo de metal que possa suportar elevadas taxas de temperatura. Então, é um candidato natural para competir no mercado para aplicações que necessitam ser abordadas nesse aspecto. As ligas de ferro-alumínio formam a base, né, das quais ela tem alta resistência à corrosão, sulfitação também, que é o ordenamento da temperatura de fusão, elas podem aguentar por ali, e que se assemelha às chamadas superligas que a gente acabou de mencionar. Né? São mescladas aí pelo níquel e os torpedos. Então, essas superligas são de uso comercial muito grande, mas o custo é muito alto. Então, trabalhar com essa base ferro-alumínio, que até você pode ser ferro 3 alumínio, o interesse comercial é muito alto. Tá? Então, ela tem despertado interesse dos pesquisadores por essas questões, tanto tecnológicas como de indústria, além daquela já mencionada, também pela alta condutividade térmica, baixa dimensionalidade, permeabilidade magnética, isolante muito boa, né, dentre outros. Então, faz sentido você trabalhar com esse tipo de composto, lembrando que você vai colocar em uma competição muito boa com as superligas e ter um custo baixo. E por outro lado, como a gente vai ver depois, numa parte mais adiante, a concentração de átomos de alumínio nessa liga ferro-alumínio tem que estar associado diretamente à proporção das concentrações de alumínio a ser utilizado na liga.
além de questões de redução magnética, né, com o aumento da concentração de alumínio. Então, tudo isso vai ser premente o interesse em cima de vida esperando, além, claro, dela poder ser inserida mais um composto, conseguir aí criar as chamadas trilhas ternárias. Então, ela também aceita esse tipo de comportamento. Então, ela não fica sozinha, né? Alumínio, fazer aquela diluição escurecida inteira. Você pode colocar um outro elemento químico que possa, né, ser quimicamente ajustado ao sistema termo-alumínio. Você tem afinidade química similar. Em síntese, você pode dizer, para esse intermetático, você tem que ter uma boa substituição na chamada superliga, né, também chamada ácido inoxidável, utilizado em ambientes agressivos, de alta temperatura, o trabalho também, por causa da questão da dureza delas, né, também pelo uso na indústria marítima e aeroespacial. Então, pelo fato da resistência dessas ligas, né, a questão das fraturas dessas ligas serem menos, como é que eu diria? Eles mostram menos fraturas por questões de trabalho, bem sobre tais ligas, né, e assim vai a alta temperatura. Então, inicialmente a gente fez um tratamento Monte Carlo, esse sistema, calculando grandezas médias de interesse. A primeira delas é você definir uma dada grandeza que depende do grosso associado, então vamos trabalhar isso de uma rede distinta, ISE, com valores mais ou menos 1. Qualquer grandeza tem aquele comportamento ali que você calcula a média sobre ele, o tamanho do spin, somatório que tem de si. E aí você calcula as demais grandezas. A exemplo de magnetização média, a própria magnetização, ali o primeiro é o N maiúsculo. E depois vem a suscetibilidade, capacidade, acumulante de vida, por aí vai. Então, são grandezas que calculam, né, todo espectro, dependendo do seu equipamento, você tem um outro valor, a essência é quase a a questão de condições do corpo, isso aí é pragmático. Você, quando faz os modelos de método quântico, você considera ou não questões de controle. No sistema de reais, a existência de questões de controle existe, porque as fronteiras contribuem para o caroço. Então, você tem que levar em consideração essa informação, né? Então, a informação de que as condições de controle tem que ser levadas em conta, porque o sistema tem que ser tomado o mais realista possível. Então, trabalhar com 10 anos de dosagem, né, precisa ter em consideração isso, né, apesar de que você, no máximo, toma aí, digamos, 10 assistes cíclicos, você não chega a 10 a 22. Né? Então, essa ordem é bem menor que 10 a 22, mas aí vai a questão da relevância das condições de controle. Ou seja, em síntese, é minimizar o efeito de borda. Aqui tem alguns trechos de código C++, e depois de Delta, e como se faz isso? Né? Você define primeiro as variáveis, esse interesse, aí é crédito ao Augusto, e criou ou modificou alguma parte dos códigos de C++, né? Define as variáveis, faz a contagem, constrói as células de matrizes, as configurações iniciais, tudo isso você imaginar que vale a pena ficar cantando essa parte de transparência. Mas em síntese é um programa que você usa ali na parte de funções de fronteiras, tem que ser considerado. E aqui já você terá a parte de mudar ou não de posição para cima ou para baixo, dependendo da função que você dá, medindo os números aleatórios lá em cima. Tá ali, pão, arroba,
se menor exponencialmente zero, que é a variação da energia, né? E que é a temperatura. Aqui está uma rede pública, né? Formar uma célula assim, uma rede pública. A gente usa a rede pública porque o sistema Terra aqui, ele é um pouco centrado, público um pouco centrado. Então ele tem essa característica. E vai ser medido isso em cima de uma dada densidade de probabilidade. Né? Ou melhor dizendo, uma distribuição de probabilidades que envolve a presença de átomos de alumínio nessa liga. Então, eu vou medir isso com uma dada distribuição de probabilidade Bzil para os átomos de alumínio na rede. Então, vou aumentar ou diminuir a concentração de átomos de alumínio na rede do sistema e verificar o comportamento crítico dele como todo. Em Delta, você muda agora, sai de mais através, cria o mesmo tipo de abordagem, como era a rede novamente, ali tem uma rede de 40, igual ao modelo purinho, não tem nenhum tipo de distorção. Normalmente você cria as variáveis de interesse, constrói a configuração inicial, todo mundo está acima da sua rede, todo mundo é acima igual a 1. Inicia com 1, e depois começa a gerar um sistema de modo que você vai fazer aceito ou não, vira ou não vira, a depender da variação da energia. Okay? Então, mais um pedaço de código, ciclos ocupados ou não na rede, mais uma vez é um crédito do aluno, Augusto, não tem problema. E aqui explica, essencialmente fazendo esse processo de amostragem e comparação se eu vou virar ou não, se tiver o vírgula ali, SABK, o próprio número SABK. Então ele faz toda essa preparação e gera o diagrama que faz o interesse. Usamos entre o Monte Carlo, o Monte Carlo em Delta C++, só para ter uma noção de como não é mais complicado trabalhar com C++ ou com Delta. Na verdade, não deixa de ser irmãs de interface para essa condições de controle. E aí alguns resultados para essa rede de Monte Carlo. Por enquanto, tudo Monte Carlo. Primeiro, a magnetização em termos de temperatura. Aquela linha cheia é o de campo efetivo. E Monte Carlo tem uma seca, tem uma quantificação muito boa para temperaturas um pouco baixas, mas quando a temperatura começa a crescer, então a coisa perde um pouco de tom também, quando você compara com o teoria de campo efetivo. Então ela vem até sendo modos muito bem aproximados, valores são qualitativamente muito bem, mas à medida que a temperatura aumenta, ele perde um pouco de foco. Veja que você tem redes com 20, com 30, 40, 50, até 60 ciclos. É uma rede DCC. Isso, do ponto de vista de campo efetivo, dá um trabalho danado, porque a rede DCC ela é um pouco centrada, tem muitos espinhos, e aí você fazer aquele produto de meio ou máxima e tal, cria uma expressão gigantesca, horrível isso aí, mas se consegue fazer com certos Monte Carlo não precisa desse trabalho analítico, né? Você coloca a simulação geral e gera o código e sai o resultado que a gente está vendo aí. Está tendo um pouco de tempo de máquina, mas não de esforço computacional, por assim dizer, como campo efetivo excessivo. Novamente aqui, a suscetibilidade mudando agora os valores de P, aí ela aqui, na medida que você aumenta o P, o pico de suscetibilidade vai se afastando. Claro, do ponto de vista de resultados exatos, poderia existir uma divergência lá entre os picos, mas claramente a gente encontra essa divergência, que é óbvio, porque a gente não tem necessariamente esse comportamento de picos. O modelo exato apresenta isso em duas dimensões que foi resolvido por um site. Uma singularidade nesses pontos de pico, né? Aqueles pontos de pico que você tem ali, necessariamente você poderia dizer que aquele vai estar infinito.
E aqui você faz comparação de magnetização por temperatura, mudando agora o quê? Tanto para campo efetivo como para quantidade. Como que eu já discuti isso, você aí vai ter resultados muito surpreendentes nesse momento. Novamente, a gente percebe que quando a gente está a temperatura um pouco elevada, existe um distanciamento muito rápido pelo campo efetivo. E aqui, mais uma vez, magnetização por quê? Para alguns pontos tomados ali, comparado novamente com o campo efetivo. Muito bem. Então, essas são algumas coisas do ponto de vista de simulação. Bem simples ainda, bem no início, que o foco inicial está logo agora, logo em seguida. O foco está aqui. Tá? Por que o foco está aqui? Porque o resultado aqui foi muito específico. Então, a simulação veio em seguida a isso. Tá? Então, o primeiro passo é fazer o campo efetivo, depois o contábil. Apesar de que a apresentação começou com o contábil, depois com o campo efetivo. Mas aí fecha a apresentação, porque os resultados são muito interessantes, haja vista as referências recentes na literatura. Né? Então, a teoria do campo efetivo é algo que já tem sido discutido em diversos nuances de trabalho de literatura, tanto a nível clássico como a nível quântico. É uma teoria muito utilizada para sistemas magnéticos ordenados e que vai compartilhar comigo, conosco aqui, nesse trabalho de estudar a liga termodinâmica. A newtoniana que eu produzo é essa daí. Ela tem uma J1, também J1, ficar claro que é J1, Epsilon I, Epsilon J, sigma I, sigma J. Os Epsilon I e Epsilon J são variáveis aleatórias que podem ser 0 ou 1, a depender da ocupação ou não do espinho de sigma naquele do espinho naquele sítio. Tá? A condução dessa somatória é feita sobre os primeiros vizinhos, então não tem contribuição de segundo vizinho nenhum. Sigma e são valores que são mais ou menos 1. A rede é uma rede PCC. E J é uma interação de troca, ou de chain. Tá? Mas só nos primeiros vizinhos. Não existe nada de segundo vizinho. A nossa distribuição mencionada anteriormente é uma distribuição bem específica nesse bloco. Então vai ser P delta epsilon menos 1 mais Q delta epsilon. Esse Q é a concentração de alumínio. Ferro para P do ferro e P do alumínio. A soma dos dois vale 1. E o nosso epsilon vale ou é 0 ou 1. Se tiver ocupado, o epsilon vira isso. Se não tiver, vale 0. Essa é a chamada discussão crítica. Muito bem. A teoria do campo efetivo, você constrói o seu parâmetro de ordem, no caso de magnetização. Vamos trabalhar em cima do curso de um espinho. Então você vai fazer a contagem em cima do espinho, da configuração do ciclo de ensino de acordo com o espinho. E você encontra essa expressão daí. Tá? Então você vai fazer a expansão dessa expressão para uma rede desses 14 vezes que a nossa tangente é a nossa função. E quando for mediada, a média térmica disso aí, vai expandir aquilo lá, uma expressão gigantesca, não dá para colocar isso aqui. Então a gente faz isso através de table ou faz ela através do uso do máximo, que é um programa de software também, software gratuito. E isso aí fica astronomicamente grande, dá para colocar nesse prédio. Então a essência fica bem curtinha. Depois a gente faz a média configuracional, usando a nossa distribuição de probabilidade, vai encontrar uma expressão que só aparece os termos ímpares na magnetização. E tem uma propriedade do operador diferencial que só os termos de ordem ímpar contribuem para essa expansão daí. Apareceria N, uma constante, mais outra constante N.
depois outra constante dentro quadradas, tudo que tiver parte do ordem cai a respeito do fato da propriedade do operador diferencial. Vamos então obter o que a gente chama de linha de segunda ordem. A gente encontra essa linha de segunda ordem na criticalidade quando o n tende a zero. Então está próximo, na simplicidade n igual a zero, você fica com a expressão daquela ordem aqui, aquele tipo, né? E a equação de segunda ordem, a linha de segunda ordem é obtida quando A1 for igual a 1 e o A3 for negativo. Do contrário, você teria um ponto de equilíbrio nesse ponto, que é o A3 igual a 1. Ok? Muito bem. Aí então você obtém a linha de segunda ordem. O que acontece? Esse aqui é um trabalho de 2002 de dados experimentais no parque teórico do Alcazar. É uma física que tem habilidades experimentais no modelo de Heisenberg. Que ele faz um cálculo usando a aproximação de Golden-Rock, que é a teoria do transmédio, né? Encontra aquela linha cheia de dados experimentais, são esses dados que estão lá. Embaixo está a concentração de gás de alumínio, temperatura na vertical. Existe uma boa concordância à medida que você aumenta a concentração de gás de alumínio. Isso é interessante porque, do ponto de vista de mecânica, propriamente dito, tem uma tese recente com uma moça em São Paulo, o alumínio tem uma estabilidade quando você coloca a concentração de 30% a 60% na língua. Você verifica uma boa concordância ali. E Heisenberg, porque o sistema é Heisenberg, apesar de que aqui está tratando isso. Agora, quando a concentração diminui, não existe nenhuma ganho nessa teoria. O grande detalhe aí é que ele faz o seguinte: ele considera no Hamiltoniano que o J tem aquele formato lá. E o J sobe. Eu estou usando a mesma linhagem que ele usou lá. O meu é o J1, mas ele usa J, o J1 e o J0 aqui, que é linear com os dados experimentais na liga. E os resultados são esses daí. É um resultado que eu quis saber foi 2002. Então eu vi que ele volta a tratar justamente como passar esse mesmo sistema. E ele usa J igual a J1, uma constante desse jeito, por causa desse gráfico daqui. Ele tem esses dados, que é o parâmetro de rede, ele faz um ajuste linear. Tem uma história para isso aí, quando em 2009 eu encontrei uma aluna do Pascal em Água de Linório. Eu acho que isso daí não é linear. Isso aí pode ser qualquer coisa que linear, não ficaria legal. Acho que ela levou essa informação e posso estar enganado, introduziu um termo de super exchange e considerou a Hamiltoniana como mais um termo. Não mais apenas o primeiro vizinho, mas segundo vizinho. Né? E esse aí é um dos pontos do Alcazar em 86, na pista dos pontos experimentais. Aí o que acontece? Posteriormente, foi feita uma abordagem pela Daniele, que ela utiliza a segunda parte da Hamiltoniana, que é aquele J2 ali, que é um termo de super exchange. Só que o próprio Alcazar, ele não considera isso como válido, porque os dados experimentais dele não suportam essa coisa, né, da presença de um super exchange. Mas, no artigo da Física Elétrica da Daniele, a linha cheia, que é a linha de ponto, é feita exatamente considerando que o J2 tem uma interação de super exchange, apesar do experimento não comportar essa ideia. O experimento não comporta. A linha encontrada é no Alcazar, aquela primeira à direita, e essa outra quantidade um pouco mais robusta é de Pascal em 2000, e a da Daniela ela encheu. Ela tem um certo ganho para ter entre 0 e 2 ali até 0,6, mas quando ele está abaixo disso, se
existe uma perda razoável. Também não tem a boa distribuição na região entre 0,2,5, 0,4, que a gente chama de existe uma espécie de anomalia, existe uma queda brusca do comportamento crítico, e depois volta a ser um pouco mais normal. Aí tem esse nome na mão. Como é que eu disse? Bom, ela fez o seguinte: ela pegou o J1 que era linear, formado como o anterior, pegou o J2 e jogou um J2 que é quadrático. Se você jogar um com o outro, daria tudo. Só que tem um detalhe: na conta não aparece essa coisa aí, porque o J2 aparece na segunda iteração, né? Pelo segundo vizinho, que é física. Bom, primeiro eu acho que não é linear, eu acho que é cúbico. Eu pedi para o aluno fazer o ajuste e encontro isso daí. Pegou os dados experimentais, eu já tinha conversado com ela. Faz um ajuste, suponha que é cúbico, ele fez o ajuste assim, os dados experimentais e a minha proposta, que é cúbico. Você olha que tem uma aceitabilidade muito alta dos pontos experimentais e a curva para o jovem que corresponde àquele formato lá. Então, foi uma proposta. Né? Se não vamos usar nada de superativo, porque o próprio Alcazar, na referência dele, não discorda dessa ideia. Bom, foi feito uma bomba em cima desse cara, usando o trouxe de um estípalo. Então vamos ver o que é que sai disso. E aí, esse é um caso. Existe uma excelente concordância entre os velhos experimentos, dados experimentais, temperatura de concentração, tanto na parte alta como na parte temperatura, fugindo um pouco ali na região de 0,5 a 0,5. Aquele último ponto é um ponto que não demora para aparecer aqui nesse ponto, mas já estamos revendo essa questão, o que é que não está chegando lá. Acontece que a parte da anomalia, que essa região que fica entre 0,2 e 0,4, aí vai estar bem estrita. Se você voltar lá para o experimento, para o anterior, entre 0,2 e 0,4, pode bastante. E aí você está usando uma pulsação. E além disso, quando você ainda baixa de 0,2, a curva cheia diferencia bastante. Então, a primeira essência de Jó tem um comportamento público, uma proposta, e parece que ele não logra um bom resultado, tanto na parte baixa como de alta concentração de queijo. Então, esse aqui é um problema sobre a terra, ali na terra do mundo, que inicialmente foi feito usando teoria de campo efetivo, foi feita essa conta, e agora estou trabalhando em se contar para ver se a gente vai também construir, usando agora uma nova série de simulação, e ficar construir um outro gráfico de temperatura e concentração, da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente, magnetização, campo efetivo, quantitar, e verificar como fica esse comportamento. Isso está sendo feito agora. E a outra proposta é fazer o que é mais interessante, é usar o Heisenberg. Não o sistema Heisenberg. Até eu vou aqui já convidei o Ricardo ontem, né? Eu vou convidar de novo para a gente ficar nesse pecado. Então, tem grande dúvida de campo efetivo nessa área.
liga ferro-alumínio, a gente estuda o ISE, com diluição temperada, analisa o diagrama dele versus T, na rede cúbica ou PCC, apenas interação de primeiros vizinhos, pressupõe, faz uma proposta de que é cúbico, não linear, faz um ajuste em cima dos dados experimentais, garante dele, e se comporta muito elucidativamente bem. Pelo resultado do diagrama agora coordenado, que parece que o resultado está dentro dos conformes até certo ponto, até certo grau de controle. O que falta agora é ver Heisenberg. Uma proposta posterior é tratar o Heisenberg, porque é um sistema Heisenbergiano. Então foi o primeiro contato do sistema, com ferro alumínio, averiguando uma proposta de choque, que eu supunha que não era linear. Então é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. E o Alberto tem trabalhado com a gente nessa parte de montar, que começou agora há pouco. Tem dado suas contribuições modestas, mas bastante elucidativas. E as discussões têm sido encaminhadas a bom gosto. Então, agradeço, verdade, que tinha para apresentar.